Vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira de preparação encerrada para as quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã o Vasco da Gama entrará em campo contra o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo, o jogo de ida. E a gente tem muitas novidades a trazer aqui a vocês neste vídeo sobre como o Vasco da Gama enfrentará o Atlético nesse grande e primeiro jogo decisivo. Além disso, também trazer informações importantíssimas sobre movimentações no mercado da bola. O Vasco que segue ativo à procura de reforços e temos novidades importantes a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante sobre dois nomes que o Vasco segue sondando. O zagueiro, no caso equatoriano, um jogador aí de muito renome, Javier Arreaga, e o atacante brasileiro, cria do rival, Yuri César, nome já sondado pelo Vasco nessa janela de transferências. Então, meu amigo, você terá um Boa Noite Gigante aí, volto a repetir, hein? Muito agitado, muito movimentado e completamente imperdível para você. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês, até porque estamos pertinho de chegar à marca grande dos 138 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajudem o nosso canal, faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente com vocês este Boa Noite Gigante, falando, é claro, sobre a preparação do Vasco da Gama para esse jogo de amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, nesta quarta-feira, já teremos aí os primeiros jogos das quartas de final. Teremos aí Flamengo e Bahia se enfrentando às 9h30 da noite e também no caso, São Paulo e Atlético Mineiro também se enfrentando hoje no mesmo horário, às 9h30 da noite. Dois jogos aí, um da fase da chave do Flamengo e do Bahia. No caso, a Copa do Brasil está separada exatamente dessa forma, que está aparecendo aí na imagem a vocês. Então, os adversários dessa chave de Flamengo e Bahia serão apenas Juventude ou Corinthians. E o adversário, caso o Vasco da Gama passe aí, né, do Atlético Paranaense amanhã, será exatamente São Paulo ou Atlético Mineiro. Essas duas equipes se enfrentam hoje às 9h30, jogo de ida no Morumbi. E amanhã teremos o jogo do nosso Vasco da Gama. Às 8h da noite, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam em São Januário pelo jogo de ida. Jogo importante, jogo aí que realmente dá os primeiros passos do Vasco da Gama para chegar a uma possível semifinal de Copa do Brasil. Fato curioso a falar, é claro, sobre essa partida. Dois fatos curiosos, inclusive, é que o Vasco terá o segundo duelo contra a equipe do Atlético Paranaense num período curto aí de 10 dias. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, quinta-feira, e volta a enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Então o Vasco, no período de segunda a quarta, terá 3 confrontos contra o Atlético Paranaense. Não são nem 10 dias, né? Porém, apenas 9 dias separando um jogo do outro. Então, realmente, um momento importante. O Vasco que vai enfrentar o Atlético Paranaense conhecendo bastante a equipe, por já ter enfrentado, inclusive, esse adversário na última segunda-feira e vencido com a autoridade em São Januário. E outro fato curioso a trazer aqui a vocês é que o Atlético foi o mesmo adversário do Vasco nas mesmas quartas de final da Copa do Brasil, quando o Vasco conquistou o primeiro título da competição no ano de 2011. Será que é o destino? Será que é realmente algo querendo mostrar para o torcedor vascaíno que o que aconteceu em 2011 poderá acontecer novamente em 2024? Claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. E como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi o último dia de treino do Vasco da Gama para enfrentar o Furacão. O Vasco foi ao CT Moacir Barbosa, contando com alguns retornos, porém também alguns
desfalques. Havia uma grande preocupação quanto à presença de João Vitor para essa partida de amanhã. Não sei se vocês lembram, mas no jogo de segunda-feira contra o mesmo Atlético Paranaense, teve um momento da partida que João Vitor vai à beira do campo para tomar um analgésico por conta de dores que ele vinha sentindo na região da coxa. Coxa, inclusive, direita, na região posterior da coxa direita. Até ontem ele era de fato uma dúvida, o próprio disse que estava sim sentindo um incômodo na região da coxa direita e iria fazer um exame ainda na terça-feira. O resultado não foi divulgado, não temos aí informações sobre esse exame em si, porém o que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante quarta-feira é que o atleta participou do treino desta quarta no CT Moacir Barbosa e tudo indica que exatamente por conta disso ele possa sim estar dentro de campo amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Porém, se poderemos ter aí a presença de João Vitor, teremos duas ausências já confirmadas, a ausência de Felipe Coutinho e do DVD. O David, Felipe Coutinho, que acabou contraindo o Covid-19, não estará pronto para esse jogo de amanhã. Informações é que por conta de ter contraído a Covid, ele não vinha treinando junto ao elenco, para exatamente não acabar passando, transmitindo a Covid para outros funcionários profissionais do CT Moacir Barbosa. E por estar treinando em um horário oposto ao elenco, ele perdeu quase todas as sessões de treinamento tático com o técnico Rafael Paiva. Então, exatamente por conta disso, hoje o técnico Rafael Paiva, junto, é claro, com a sua comissão, entenderam que o melhor seria realmente não colocar o Coutinho para dentro das quatro linhas. Então, para esse jogo de quinta, Coutinho não será relacionado, assim uma expectativa para o jogo de domingo contra a Vitória da Bahia em Salvador. O Coutinho já possa estar aparecendo novamente na lista de relacionados do Rafael Paiva. Outra ausência também confirmada é o DVD. David está fora desse jogo de amanhã contra a equipe do Atlético. O atleta aí que acabou tendo um quadro de celulite facial foi internado na própria segunda-feira, minutos antes da partida contra o Atlético Paranaense, recebeu alta nessa quarta, porém ainda não está pronto. Informação aí é que após avaliação, o próprio Vasco da Gama decidiu preservar o atacante. Ele não participou do treino que realizou nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, mas irá voltar amanhã, no dia do jogo, quinta-feira, separado, isolado do elenco, para realizar atividades leves, de olho é claro, no compromisso do Vasco, já nesse próximo domingo contra a equipe do Vitória. Então, informações importantes, o Vasco se preparando, é claro, para enfrentar o Atlético, contando com desfalques, porém também com pelo menos a participação do João Vitor e a expectativa grande para que ele possa estar presente nesse jogo de amanhã. Animado, torcedor? Amanhã vai dar Vasco? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E olha, Vascão, para seguir e fechar aqui também o vídeo, para a última parte desse Boa Noite Gigante, falar com vocês sobre o mercado da bola, porque temos muitas informações a trazer aqui neste momento. Hoje tivemos aí à tarde a apresentação de Jean Davi Menezes, o atacante chileno que vestirá a camisa 21 do Vasco da Gama, foi apresentado para a imprensa nessa tarde de hoje, realmente mostrou muita felicidade, muita animação de vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Ao lado dele tivemos aí também a presença e a participação do diretor executivo Marcelo Santana, que falou muito sobre toda essa confusão que rolou nesta última segunda-feira com o clube Atlético Paranaense, os profissionais que trabalham principalmente no clube, né? A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Acorda Vascão de amanhã, trazer aí as aspas de Marcelo Santana sobre toda essa confusão que vem acontecendo nessas últimas horas entre Vasco e o clube do Paraná. Porém, Marcelo Santana também revelou alguns passos importantes no mercado da bola. A gente chegou até a comentar com vocês no Fala Gigante de hoje, né? Que a aspa que Marcelo Santana soltou aí durante a coletiva é a seguinte, abre aspas, se houver possibilidade, o Vasco trará 1 ou 2 jogadores a mais. O grande problema é que o tempo está correndo. A janela de transferências fechará nessa próxima segunda-feira. O Vasco tem um período curto de mais ou menos 5 dias para conseguir contratar, regularizar e colocar para jogar. Não sei se vocês lembram, mas no ano passado o Vasco sofria exatamente o mesmo grande problema. Ao tentar buscar um atacante no mercado como solução para o seu sistema ofensivo após a saída de Pedro Raul, o Vasco vinha tentando buscar contratações. E exatamente por conta disso, o Vasco quase fechou com o Michel Santos, não conseguiu e acertou no último minuto da janela com o atacante hoje, nosso camisa 99, Pablo Verratti. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, a situação
infelizmente acaba sim se repetindo. O Vasco hoje enfrenta esse problema na janela de transferências. O jogador, ele infelizmente, o Vasco da Gama e o técnico Rafael Paiva, infelizmente, precisa de atletas sim para algumas posições, principalmente a posição do setor defensivo. O Vasco trata essa posição como prioridade. Vinha negociando com o Luan Pérez e ainda vem conversando com o jogador, porém vem enfrentando dificuldade na contratação dele por conta do desejo do próprio Luan em vestir a camisa do Santos. Vasco e Santos hoje disputam a contratação do zagueiro. Tivemos nessas últimas horas uma informação interessante de um outro nome procurado pelo Vasco da Gama. Informações aí do canal vascaíno.net, do portal de notícias, é de que o Vasco vem se interessando, está na possível lista de reforço do Cruz Maltino, o nome de Javier Arriaga. Javier Arriaga é um zagueiro equatoriano de 29 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Manta Futebol Clube do futebol equatoriano e logo, devido ao seu grande destaque, foi para o Barcelona de Guayaquil, onde foi uma peça muito importante e logo em seguida se transferiu para o Seattle Sounders do futebol norte-americano. Tem 20 jogos aí pela seleção, inclusive equatoriana. É um nome aí importante de Copa do Mundo de 2022, no caso Copa do Mundo do ano retrasado que rolou no Catar, de Copa América em 2021 aqui no Brasil. É realmente um nome aí de muitas passagens pela seleção do seu país. E qual a informação? É um nome que o Vasco da Gama vem realmente buscando informações. A diretoria do Cruz Maltino foi até o Seattle Sounders para entender a situação desse atleta, que nessa última temporada teve aí 24 jogos, números de importantes aí de 2 desarmes em média por jogo, 4 bolas recuperadas por jogo, 3 cortes e meio por jogo. Um nome assim realmente muito interessante, um nome que tem um valor de mercado barato, que está aí nessa mira do Vasco da Gama pelo desejo que tem o Cruz Maltino de buscar um zagueiro no mercado da bola. Além disso, também outro nome que o Vasco ainda tenta negociar, não para o setor defensivo, mas para o setor ofensivo, é o nome do Yuri César. O Vasco reabriu, de acordo com informações aí do portal RTI Esportes, as conversas para tentar a contratação de Yuri César. Esse jogador aí, cria da base do Flamengo, atleta muito jovem, né, rápido, atacante de 1,72 m, 24 anos, jogador que nessa última temporada marcou 8 gols e deu 6 assistências com a camisa do Al-Ahly Shabab. É um nome que interessa muito ao Cruz Maltino. E antes que você fale, Lucas, mas o Al-Ahly Shabab é um clube dos Emirados Árabes, vale mesmo a pena comprar ou contratar um jogador do futebol árabe? E a resposta que eu te dou é, meu amigo, hoje o atacante que é titular no Botafogo, que é o Igor Jesus, era do Al-Ahly Shabab, era o grande nome, inclusive, desse clube. Então, dá sim para nos mediarmos, perdão, é claro, pelo barulho de ambulância, mas a gente vai prosseguir aqui tentando falar o mais alto possível para que vocês continuem ouvindo. O Al-Ahly Shabab é um clube, sim, de uma liga mais fraca, da Liga Árabe. O Igor Jesus, porém, conseguiu se destacar lá. Os números do Igor Jesus foram bons no Al-Ahly Shabab. Esperar passar. Agora podemos voltar. Os números de Igor Jesus foram muito bons no Al-Ahly Shabab. Bom, agora sim. Os números de Igor Jesus foram muito bons no Al-Ahly Shabab. Mesmo, é claro, diante disso, ele segue ainda tendo números bons no Botafogo. O jogador, ele sim, se configura pelas ligas que atua. Mas não é porque um jogador é bom no Al-Ahly e por ser uma liga fraca que ele não vai ser bom no futebol brasileiro. Jogador bom mesmo, ele joga lá, joga aqui, joga em tudo quanto é canto. E o Vasco exatamente por isso busca o Yuri César. A pena investida aconteceu exatamente 2 semanas atrás. No caso, o Al-Ahly Shabab, ele rechaçou os valores propostos pela diretoria. O Vasco chegou aí a fazer uma investida, porém os valores foram muito abaixo do que o clube do mundo árabe quer. Nesse momento aí o Vasco pretende enviar uma nova proposta para apresentar ao clube árabe. Mostrando que o Vasco deve enviar uma proposta de empréstimo com opção de compra para a próxima temporada. Valores ainda mantidos em sigilo. O Vasco tem aí até o fim dessa semana para conseguir colocar esse valor à mesa e tentar avançar na contratação do jogador. Lucas, por que o Vasco quer mais um ponta? O Vasco tem por objetivo exatamente isso, reforçar as suas extremidades. Tivemos agora uma informação até muito preocupante sobre o Adson. A gente corta aqui o vídeo até para falar sobre isso. O jornalista Fábio Azevedo acabou de trazer uma informação assim preocupante mesmo. A informação é que o Adson, ele sofreu uma fratura por estresse na tíbia e nesse momento os médicos do Vasco estão até avaliando a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para acelerar o processo de recuperação. Amanhã o Adson é mais um desfalque do Vasco da Gama para esse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então assim,
O Vasco da Gama, ele infelizmente perdeu um jogador muito importante e não tem peça de reposição. O Emerson, ok, pode ser uma peça de reposição para o David, mas será alguma peça de reposição para o Adson? Talvez o jogador que foi apresentado hoje, que é o Jean, tem apenas um dia de treino com o grupo, ele já vai ter que entrar amanhã, nessa furada, nessa fria. Então assim, o Vasco nitidamente precisa de reforços. E ainda mais, sem o Adson e sem o David, quem será que vai entrar no lugar, caso venha a ser necessário substituições, do Jean e do Emerson começarem como titulares? Será que o Eric Marcos é uma possibilidade boa? Será que o Ryan é uma possibilidade boa? Então o Vasco precisa realmente encher esse elenco, encher positivamente de bons jogadores. Yuri César é esse nome que sim interessa à diretoria do Vasco da Gama. O atleta tem esse desejo de voltar ao futebol brasileiro, isso é algo que vem pesando também nas tratativas, mas o Al-Shabaab vem dificultando as negociações porque conta ainda com o futebol do jogador. Uma peça-chave aí nessa negociação é o empresário Ciro Martins, um dos sócios aí da Life Pro, empresa que agencia a carreira do jogador, e quem vem conversando com o Sheikh Abdullah Saed Al-Nobada, que é no caso o dono do Al-Ali Shabab. Negociação considerada muito complexa, mas o Vasco vem tentando aí, junto aí ao seu grupo de empresários, né, pela contratação de jogadores, esse empréstimo com uma opção de compra. Bom nome, vascaíno? Deixe aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quarta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas, trazendo muita informação e muita novidade. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.